quarta-feira. Nós fizemos esta opção exatamente porque amanhã tem início a campanha eleitoral e entendemos que devíamos retirar as nossas reuniões de Câmara do período da campanha eleitoral. Portanto, em princípio, eu digo sempre em princípio, porque nunca se é preciso uma reunião de urgência, mas hoje é que vamos considerar esta como a última reunião e sendo que corresponde também à segunda reunião do mês, a tal que nós tínhamos deixado pendente das propostas que viessem a existir, isto é, das necessidades que viessem a existir. E, portanto, estamos hoje aqui perante alguns assuntos que entendemos deverem ser despachados até ao final do mandato, razão pela qual se mantém a realização da segunda reunião do mês e, portanto, tem lugar hoje. Sendo uma reunião ordinária, tem como habitualmente o período antes da ordem do dia e, por isso, nós vamos começar pelas questões que os senhores vereadores queiram eventualmente abordar. Primeiro para informações, o senhor vereador Álvaro Marques, uma informação partilhada, depois para outras questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, distintos trabalhadores do município, público, Sr. Presidente e aqueles que nos seguem lá em casa. Ora bem, gostaria, neste período antes da ordem do dia, de dar conta de um evento e de uma medida que o município acaba de tomar. O evento trata-se do EcoFashion, na sua quarta edição, promovido lá à Sul, na empresa intermunicipal que integramos, para dizer que o nosso conceito foi escolhido para a realização em 2013 da EcoFashion. Este evento, promovido pela Marsul, tem o apoio da Câmara Municipal de Palmela, vai na sua quarta edição e realiza-se no dia 20 de setembro, às 21 horas, no Lar de São João, em Palmela. A descoberta de novas abordagens e materiais são o resultado da herança e experimentação que a Marsul EcoFashion nos proporciona desde a sua criação. O conceito da valorização dos resíduos numa sociedade de consumo é extensível à moda e é sinónimo de reciclagem e de reutilização. O espetáculo contará ainda com a apresentação de mestres de Romero, ao lado de José Carlos Mulato. Os storytellers vão apresentar a coleção Crash Adult, especialmente concebida para este evento, e conta igualmente com a convidada Amy Curry, uma cantora e compositora de 23 anos, que apresentará o álbum Origins. É para nós, de facto, um privilégio receber este evento, referir só também que o EcoFashion, em termos de estratégia de comunicação, tem vindo a ser premiado nacional e internacionalmente, e, portanto, o município fica feliz por apoiar esta iniciativa. Se me permite, continuaria para dar nota de uma medida, trata-se do simulador de taxas municipais. A Câmara disponibiliza, a partir de terça, quarta-feira, o simulador municipal de taxas. Trata-se de uma aplicação informática desenvolvida internamente, de uso bastante amigável, que visa promover a transparência da administração autárquica, a qualidade dos serviços prestados ao cidadão e empresas e facilitar o acesso ao serviço público. O simulador abrange a totalidade das taxas municipais e permite, nomeadamente, obter informação prévia sobre o valor das taxas aplicáveis a cada operação e pretensão urbanística. É precisamente na área do urbanismo que este simulador adquire maior relevância e impacto, devido à complexidade das taxas previstas no capítulo 10, ao nível da aplicação das formas e das isenções de execução, e por facilitar o processo de autoliquidação de taxas por parte do interessado, conforme previsto no projeto. O simulador de taxas municipais é uma iniciativa que integra, num plano mais vasto, muito mais vasto, de simplificação administrativa, visando melhorar a qualidade do serviço público. Este caminho que o município tem vindo a trilhar traduz ainda num trabalho contínuo nas seguintes áreas: desmaterialização de processos, onde temos vindo a investir bastante nos últimos 2 anos, e criação de workflows, circuitos estruturados, que permitem maior rapidez na circulação dos documentos e economia dos custos. A progressiva disponibilização de serviços online, que aliás a Sra. Vereadora Lídia Candeias tem transmitido em vários momentos a ampliação do conjunto de serviços que já são disponibilizados online e, sobretudo, também uma tarefa importantíssima que consiste na reengenharia de processos, eliminação das etapas que vão acrescentar valor ao processo, eliminação de passos, aumentando a rapidez e a qualidade de análise e decisão. Obviamente há um conjunto de outras medidas que se sucederão
Neste momento o simulador é uma peça, é mais um instrumento. O simulador estará disponível então em vários links na página oficial da autarquia, designadamente na área do atendimento municipal e dos serviços online. Disse por hoje. Obrigada, Sr. Vereador. Outras informações, Sr. Vereador? Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Presidente e vereadores aqui presentes, e também aqueles que nos seguem nos audiovisuais. Era uma nota sobre a entrada em funcionamento do gabinete de prescrição de exercício, fruto de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Palmela, a Palmela Desporto e o agrupamento de Centros de Saúde da Rábida, neste caso Setúbal, Palmela Acima. Foi assinado em julho o protocolo que aprovou a criação do Gabinete de Prescrição de Exercício e Promoção da Saúde. Com este gabinete, que entrou em funcionamento no passado dia 13, pretende-se iniciar uma prática de prescrição individualizada de exercício, de acordo com uma avaliação prévia realizada sobre a história e as condições clínicas, hábitos de atividades físicas, fatores motivacionais para a prática e objetivos de cada indivíduo. Apesar dos benefícios da atividade física na saúde serem amplamente divulgados nos meios de comunicação social e pela classe médica, a maioria das pessoas não conhece as recomendações internacionais para a atividade física. De facto, para obter benefícios fisiológicos e psicológicos na saúde, é necessário que o exercício realizado seja adaptado a quem se destina, ou seja, seja mesmo individualizado. Numa fase inicial, este gabinete funciona somente na piscina de Palmela e são apenas abrangidas as pessoas pertencentes à área coberta pela Unidade de Saúde Familiar Sanitária que tem em Palmela e os trabalhadores da Câmara de Palmela e Palmela Desporto. São encaminhados respectivamente pelos médicos de família e pelos serviços de psicologia e de saúde do trabalho, são consultas gratuitas. Posteriormente será aberta à comunidade. A responsabilidade técnica pelo gabinete e as avaliações individuais são a responsabilidade da Divisão de Desporto da Câmara de Palmela. Uma outra nota é sobre o projeto Dar de Volta. O projeto Dar de Volta, que é já nosso conhecido, é um projeto intermunicipal que envolve a Associação dos Municípios da Região de Setúbal, diversos municípios, incluindo municípios que, neste momento, estão fora da Associação, como por exemplo o município de Alcácer, ou têm uma relação menos profunda com a Associação, com o município de Santa Cacém. Mas dizia eu que envolve diversos municípios e o que visa é facultar manuais escolares que são oferecidos por municípios a quem deles necessite e, por sua vez, entregar, ou melhor, a quem deles necessite e que tenham uma capacidade de solicitar. Os municípios asseguram a recolha destes manuais, que as famílias já não necessitam, promovem a organização e a gestão das ofertas recebidas, disponibilizam, como disse, os manuais a famílias com menores recursos financeiros. No caso de Palmela, os manuais foram entregues em qualquer uma das bibliotecas municipais do Conselho, foram também entregues nas bibliotecas escolares, tendo ficado disponíveis para o levantamento para quem eles necessite a partir de dia 1 de agosto. Até 13 de setembro foram entregues nas bibliotecas 9.421 manuais escolares, dos quais 2.793 são manuais adotados nas escolas do Conselho. Os restantes 6.600 não são adotados por escolas do Conselho, mas podem ser também disponibilizados. Até o momento, considerando que o projeto Dar de Volta ainda não está concluído por este ano, já foram beneficiadas 473 pessoas, com um total, como disse, cerca de 2.800 manuais. Por fim, só uma nota sobre a abertura do ano letivo. Aliás, na última reunião de Câmara tive a oportunidade de falar sobre a abertura do ano letivo e que tudo estaria, da nossa parte, em condições para o início do ano letivo. Vou dar aqui a nota que, em relação aos transportes escolares, os TSTs tiveram hoje nas escolas 2-3 do nosso Conselho para fazer o carregamento dos espaços para os alunos do segundo e terceiro ciclo para os meses de setembro, outubro e novembro, que ainda assim, ainda existem encarregados de educação que não preencheram o requerimento para
para os transportes escolares, enfim, e isso atrapalha quer a escola, quer principalmente os nossos circuitos escolares, mas estão a fazê-lo, é uma minoria, mas estão a fazê-lo. Alguns até não funcionários, na medida em que a regra de que se pode pôr um aluno em qualquer unidade escolar colide também com a regra que será da responsabilidade do encarregado de educação depois o transporte desse mesmo aluno, se não for da área. Portanto, há alguns esclarecimentos que ainda assim têm sido dados durante a última semana. Em relação às atividades de enriquecimento curricular, não iniciaram nenhum grupamento na Biblioteca Beceirão, na medida em que a empresa que estava a organizar este enriquecimento, as AECs, queria um outro horário e não é possível, no incremento disso e bem, não é possível flexibilizar esses horários, portanto, daqui a algum tempo esta situação estará resolvida. Também as atividades das AECs não iniciaram na Joaquim José de Carvalho, as dificuldades de espaço com o agrupamento disse que pensa resolver até o final da semana, e também na EV de Cabanas, por dificuldades de articulação de horários e que se prevê-se o início na próxima quarta-feira. Estamos a falar em relação às AECs. Com maior preocupação, penso que também rapidamente será e deverá, em nossa opinião, ser ultrapassado, é o que se passa na EB Alberto Valente, na medida em que hoje houve a abertura da escola e amanhã não vai haver escola. Portanto, isto colide com os interesses das famílias. O argumento é um argumento com muita força, de facto, que tem 3 funcionários, para ter uma ideia, a relação que há entre os agrupamentos e depois a forma como se dá os antigos toques, não está o processo, pelo menos frequentemente bem encaminhado, mas as famílias e os meninos não podem ser prejudicados. Também deverá haver um esforço por parte do agrupamento de Palmela em relação à número 2 de Palmela, que é a número 2. Na medida em que, apesar de nos terem garantido que os meninos seriam entregues, poderiam entrar nas escolas às 9 horas e as aulas começaram às 9h30, a verdade é que isso não aconteceu com essa regularidade. E primeiro, volto a frisar, se temos aqui nesta mesma, nas nossas reuniões, se temos defendido uma melhor articulação com as escolas e com os agrupamentos e defendido até muitas vezes a posição dos agrupamentos, não nos podemos também deixar de alertar, e só dentro de uma alerta que está a ser feito, de que estes horários têm que ser compagináveis com os horários das famílias. Os famílias trabalham, hoje podem criar trabalho e nem todos têm capacidade para entregar mais tarde as suas crianças. Grosso modo, é esta nota, não, enfim, não é só falar sobre aspectos positivos, mas também aqui um outro problema que temos que ultrapassar em conjunto de parceria. Isso, Sr. Presidente. Obrigada. Não, desculpa, isso. Senhores vereadores, outras questões? Boa tarde a todas e a todos. Esta é mesmo a última. Não vou repetir as despedidas, os agradecimentos a todos e a todas como fiz, porque acho que seria redundante. Costuma-se dizer que os agradecimentos e os elogios nunca são demais, mas às vezes nos tornamos mais ligeiramente. Nós trazíamos, uma saudação, também vamos talvez seja melhor começar por aí, Sr. Presidente. Posso começar? A produção de resto de azeitão na
Quinta do Anjo é uma realidade que, apesar das dificuldades a vários níveis que têm sido sentidas pelos produtores, ao longo do tempo se estima cada vez mais pelo seu valor intrínseco e pela teimosia de quem acredita no seu trabalho. A genuína qualidade da influência é reconhecida tanto a nível nacional como internacional. É prova disto o reconhecimento obtido pelo nosso gajo no último Great Taste Awards de God of Fine Foods. Um queijo de azeitão produzido na Quinta do Anjo obteve um honroso e merecido lugar segundo lugar, neste concurso mundial. A Câmara Municipal de Palmela, reunida em 16 de setembro de 2013, saudou a empresa Fernando Simões na pessoa do seu proprietário Pedro Simões e também todos os seus colaboradores por este prémio que demonstra a grande qualidade do seu trabalho e por este elevado contributo à região e ainda todos os produtores do Conselho pelo trabalho continuado em prol dos produtores regionais e da sua visibilidade. Alguma questão sobre esta saudação? Eu aproveito para dizer que, entretanto, tinha enviado uma saudação ao proprietário, claro, se não menos do prémio, ao nome da Câmara, mas não esqueça que a saudação, isto é, não esqueça, não clique, não é? Isso não foi a ideia que haja uma saudação. Muito bem. Alguma proposta, Sr. Vereador, Sr. Vereador Liscada, tudo bem? Sim, praticamente, Sr. Presidente, concordamos com o teor da moção, se chamava a atenção para uma pequena correção ortográfica, me diz prol. Sim, não é mais uma correção. No fundamental estamos de acordo. Não é essa prol. mas exatamente, não é família. Mas pode ser que prol continue na atividade. Exatamente, mas neste caso convém tirar o erro. Já está aqui na Câmara Municipal de Palmela e podemos acrescentar. Sim, todos. Então, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade e nós escolhemos todos. No original, Mas amanhã, temos também a questão das atas. Claro, faz sentido. muito bem. Mais questões? Sobre o arranque do ano letivo, era uma questão, portanto, caso o senhor vereador não tivesse tido a oportunidade de fazer o balanço que fez com os aspectos positivos e negativos, mostrar a minha duas preocupações. São de facto as questões do pessoal não docente, que estão mais agudizadas nos locais do que noutros, mas que estão muito agudizadas neste arranque do letivo. E também, e referiu isso, relativamente às AECs, eu acho que no agrupamento do Poceirão na Garrafa vai ser impossível não optarem ali em função da posição do Conselho de Escola, não é? É função 10, é tudo ao mesmo tempo, tudo à mesma hora, são 10, não é? Quem é que pelo valor hora acho muito difícil, não sei se não superará para a Câmara, portanto, encontrar ali uma solução, não é? Porque é muito difícil, porque é muito longe, não é verdade? E ao que sei, também pode ter havido desenvolvimentos, mas a semana passada, quando tomei conhecimento da situação, parecia-me, não digo irresolúvel, mas difícil de resolução, não é? Dado estar naquela conta. Pronto, e é mais que as duas preocupações, de facto. Depois, o Sr. Vereador Álvaro Amaro já falou da questão do simulador e dos benefícios do simulador relativamente a alguns processos online. De toda a maneira, há uma questão que tinha sido levantada, que era a questão do licenciamento zero para o balcão do empreendedor, que é algo que pude agora observar nesta ata, que
rápido, não, uns 4 dias aprovados, que se tratava de uma não compatibilidade, ou para não dizer incompatibilidade, em termos de aplicações informáticas. E eu gostaria de saber se, passado este tempo, se já se conseguiram compatibilizar as aplicações informáticas, porque não havendo, presumo eu, não sei como é que é o processo, mas presumo que a AMA, isto é diretamente relacionado com a AMA terá, disponibilizará um conjunto de serviços com um determinado conjunto de aplicações e que haverá as câmaras proceder a essa compatibilidade e não haver abertura pelo contrário. É pelo menos, não é uma certeza, mas é uma suspeição muitíssimo fundada. E de facto, se a Câmara de Palmela se candidatou, se foi um dos municípios que se candidatou, se fez coordenação e seria importante saber o ponto da situação, porque não faz muito sentido continuar a haver o download dos processos e tudo isso. Depois, um alerta, penso que os resolver. O Parque Venâncio Ribeiro da Costa, o Parque Infantil, tem uma espécie de gradeamento com tábuas que são frágeis. Há 10 tábuas, é uma espécie de uma fundação, há 10 tábuas partidas, portanto, e elas estão partidas com, não sei como é que os termos técnicos vou utilizar o vocabulário comum, lascas, farpas, picos. São extremamente perigosos a forma como se apresentam para utilizadores mais jovens e mesmo menos jovens. Portanto, são 10, não sei se aquilo foi tudo numa noite, se foi tudo num dia, desconheço, mas verifiquei em loco e era preciso mandar de facto uma equipa muito rapidamente, porque pode mesmo lá ter um minuto e enterrar aquilo muito com barulho. E deixo para o Sr. Vereador José Carlos, que é a sua última vez neste mandato, o resto das questões eram só estas questões que eu os protagonistas não sou eu, portanto, não há aqui um aspecto que gostava de observar. No caso, a Presidente, aos seus vereadores, ao público, quem está em casa, técnicos da Câmara Municipal, os jornalistas da Câmara Municipal, os nossos jornalistas externos e aqueles assistentes. Por ser uma sessão ordinária e ser a última, queríamos dar aqui uma sessão extraordinária e, portanto, não tínhamos de dia, podia ser ordinário, portanto, eu vou fazer o meu papel, que é trazer aqui à Alissa algumas questões, de uma forma muito simples, nesta fase. Primeiro, queria congratular-me com as brigadas de limpeza que vou escolher na Almove no sábado de manhã, desde as 6 horas. Enfim, em horas extraordinárias, como deverá ser, mas ficou ainda muito a limpar, porque efetivamente as questões de limpeza que eu não gostavam, e penso que o resto do Conselho estavam caóticas. Portanto, o primeiro voto de resolução. Um outro aspecto, nunca mais falámos dele e que lá pessoa na última sessão não levantei, tem a ver com o quartel da GNR Palmela. Ora, o quartel da GNR Palmela foi aqui apresentado, enfim, há mais de um ano, a descrição da obra, tudo preparado para que em maio de 2013 pudesse estar a funcionar. Em fevereiro eu perguntei exatamente por esse processo e a vereadora Adília disse-me que estava tudo dentro da normalidade e que os prazos iam ser efetivamente cumpridos. Depois, não tendo sido os prazos cumpridos, na sessão de 19 de junho,
Voltei a questionar e a Sra. Vereadora disse-nos que haveria uma população de prazo até 22. Bom, 22 de julho passou, 22 de agosto passou, etc. E aquilo que eu tenho de perceber é o que é que impede neste momento a conclusão da obra, e como eu disse outra vez, a mim não me preocupa a inauguração da obra. Porque com certeza serei também convidado para a inauguração da obra. Mas preocupa-me o facto de não termos. Não temos o papel funcionar. Porque a pergunta é legítima e não tem uma lista nenhuma. É exatamente perceber o que é que se passou e o que é que falta neste momento. Depois, leio, como sabem, cirurgicamente, o boletim do relatório da atividade municipal que é apresentado na Assembleia Municipal e recordo-me de, na sessão de 3 de julho, ter dito ao Sr. Vereador Luís Calha que naquele relatório da atividade municipal que se reportava ao período de 1 de abril e 21 de maio era lamentável que aquilo que tinha sido feito ao Festival do Cão deste vinho de Violões não tivesse sido feito para a amostra de vinhos de Fernando Polo, ou seja, a contagem das pessoas que estão, que entram, quem é, quem não é, aquele inquérito. E o senhor, na altura, teve a delicadeza de dizer: bem, Sr. Vereador, isso está tudo feito, só não veio um relatório porque nós nos esquecemos. Pronto, e eu esperei o segundo relatório, que acabava a 31 de julho, que acabou a 31 de julho. E, lamentavelmente, também não vieram lá os dados. E, portanto, ou de novo o senhor se esqueceu de dizer ao Sr. Presidente para lá colocar esses dados, ou esses dados não são relevantes, digo eu, para que nós possamos ter conhecimento. Portanto, peço aqui, basicamente, que, independentemente de vir dos relatórios em crise, eu possa, na medida do possível, disponibilizar os mesmos. Última nota. Também no relatório. Não vale a pena, acho que é isto, e tínhamos razão depois do tempo, e, portanto, não é isso que incute com que eu diga isto. Mas, do mesmo relatório, é fácil perceber que as receitas de mínimo relativas ao período de janeiro a junho de 2012 a 2013 têm um comportamento muito interessante. E digo muito interessante porquê? Porque reduzem cerca de 300 mil euros em relação ao ano anterior, mas temos aqui que ter em linha de conta que todos os prédios, pois já há muito mais prédios a cuidar. E depois há muito mais prédios com esta política de se poder, a partir do momento em que o IMI é superior a 500 euros, ser dividido 3 vezes. Diluído é um eufemismo. Exatamente, diluído é um eufemismo. Em 3 vezes, o que se passa é que a sua administração é paga em juros e, portanto, não constata. E eu prevejo, em julho, a segunda administração é paga em juros e, portanto, não está ainda aqui na receita da autarquia. Porque não foi entregue. Exatamente, só outra coisa. E, portanto, prevejo, efetivamente, que ao contrário dos receios que a Sra. Presidente tinha que o IMI pudesse vir ou pudesse, isso não vai acontecer, claro. Portanto, o IMI vai crescer substancialmente, porque nós temos cerca de 32% de prédios que pagam mais do que 500 euros de IMI. E, portanto, todos esses são tripartidos e não bipartidos, ou unipartidos, se for abaixo dos 250 euros. E, portanto, nós temos aqui claramente um acréscimo significativo de IMI. Para o município é bom, para os municípios não será. Mas é esta, enfim, será a apresentação de contas, mas é um indicador muito interessante este que vem aqui nesta apresentação da estrutura da receita relativa aos 7 primeiros meses do ano. E era só isso. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Então, vamos começar com as respostas. Eu podia, se calhar, Sr. Vereador Adelia, que nos informasse já sobre as minhas questões. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Sobre a questão colocada pelo Sr. Vereador relativamente às questões do licenciamento zero,
não é apenas uma questão portanto, da informática, é mesmo dificuldades de informações por parte da AMA para que possamos informar os municípios que têm problemas para resolver. Muita gente quer encaminhá-los e não conseguimos. Não é apenas uma questão informática. Se fosse uma adaptação, se fosse uma dificuldade entre a nossa plataforma, entre os nossos equipamentos informáticos e a plataforma, nós resolvemos isso. O que nos dá a ideia é que eles próprios mantêm a plataforma em condições e tanto mais que ninguém tem acesso. Não somos só nós temos contatos com outros municípios e sabemos que há esta dificuldade. Eu acho que já tinha que falar. Eu percebo. Também, sim, ou seja, é isso, quer dizer, é suposto haver uma plataforma informática nacional com a qual a gente liga e daí temos rapidamente informação ao cidadão. Por isso é que é o tal licenciamento rápido. Mas de facto não existe como essa plataforma que está. Pois as coisas estão muito complicadas e não é sido fácil. O que é que nós temos procurado fazer? Temos procurado resolver os problemas aos municípios de acordo com os métodos tradicionais. Não têm sido muitos os municípios que têm procurado este serviço, provavelmente até pela situação do país, mas também porque já perceberam que é um assunto novo e também há uma série de dúvidas, mas nós temos procurado resolver os problemas através das formas habituais, coisa que às vezes já não é muito fácil, na medida em que já tínhamos as coisas organizadas para outra forma, portanto não tem sido fácil. Temos feito esta crítica à AMA e já agora também referi que dos municípios que faziam parte do projeto piloto desde há 3 anos esta parte, 2 anos e tal, sensivelmente, houve 1 ou 2 municípios que saíram do projeto, não consideraram que isto não estava correto. Nós próprios já fizemos 2 tentativas de dizer que não valia a pena assim, portanto, isto não considerávamos que isto fosse justo nem para nós, nem para os municípios, e muito menos para os municípios. Houve da parte do Presidente da AMA, acho que já existe uma última reunião, uma força junto da nossa Presidente, no sentido de dizer que cada qual ela fazia falta, porque o nosso contributo era muito importante para a plataforma, porque nós somos uma Câmara de média dimensão e com uma experiência diferente das grandes câmaras e das pequenas câmaras, e logo os nossos técnicos têm dado uma contribuição muito importante e consideravam que era bom continuarmos naquele projeto. E nós continuamos, sabemos que estamos cá para dificultar a vida a ninguém. De facto, as respostas ainda não são as aceitáveis e continuamos ainda com algumas dificuldades. Pronto, mas não está em pleno. Vão dando uma resposta a outra, mas eles têm mudado com muita frequência. Os técnicos estão à frente deste projeto e depois isto não permite respostas sólidas. Isto faz com que as coisas não fluam. Pronto, é só dar esta justificação. Relativamente à questão do quartel da GNR, dizer que houve de facto aquela provocação como eu dito ao Sr. Vereador, na primeira Câmara, a empresa mostrou algumas dificuldades, justificou na altura. No final de julho, a obra estava praticamente pronta e está praticamente pronta. Falta da nossa parte uma caldeira e uma limpeza ou outra, uma coisa da nossa parte, não, da parte da obra, a parte da empreiteira. Houve uma visita à obra, não sei se o Presidente poderá dizer depois, se entender, com o MAI ao quartel, mas a partir desse momento ficou claro para o MAI que podíamos receber o mobiliário da responsabilidade do Ministério da Gestão Interna, e ficou claro que a partir de julho o MAI podia trocar o mobiliário do quartel, coisa que até agora sabemos que não está nem já por ajuda, é o que sabemos informalmente. Não sei se... Mais algo assim.
Isto é o que fazemos informalmente, formalmente ninguém nos disse isso. Acho que temos uma certa período. Se calhar convém ter que dizer isso logo. De qualquer maneira, nós, para além dessa reunião, eu própria depois formalizei ao MAI, por e-mail, e pronto, continuamos a fazê-lo, no sentido de obter resposta, porque logo nessa altura dissemos que era possível colocar um mobiliário, quer dizer, se existisse um mobiliário, podia ser colocado na garagem que estava fora. E não parece. Na altura, exatamente. Na altura estavam muito preocupados, não havia inaugurações em setembro, não era inauguração fria, pronto, o quartel funcionar sem inauguração, não é isso que nos interessa, mas afinal consegui. Bem, isso é mais o pronto, do concurso, que mudou do pronto. Sim, sim. Não, isso sim. Pois. Em relação ao que referiu, o Parque Infantil, o Parque Municipal da Costa, é um assunto que está identificado, está neste investimento na reparação dos danos. E agora, porque foi um bocadinho de tudo em relação. Em relação à questão das escolas, e, portanto, ainda bem que a senhora vereadora ajudou a retomar esta matéria para poder sim concluir da minha intervenção que o ano letivo bem, não é isso, naturalmente. Não podemos é deixar de apontar um ou outro problema e que está perfeitamente identificado, infelizmente, vai ser ultrapassada por curto prazo. Não há dúvida que estamos todos de acordo que a questão do pessoal de licença é a questão mais complicada. Mas os professores, nós sabemos que ouvimos as notícias todos os dias, como é que tem sido o curso dos professores, mas a partir do momento que as pessoas estejam na escola, a normalidade com o desemprego que se fica fora, a normalidade regressa às escolas. O que vai acontecer, com certeza, enfim, pelo menos em algumas escolas, são turmas com alunos que passam a ser, de certa forma, assustadores, e gostaríamos de fazer esse levantamento e discussão aqui mais calma na próxima reunião do Conselho Municipal da Educação, que só não é agora, porque temos também um calendário eleitoral, não é mais apropriado, mas logo após as eleições faríamos isso. De todo modo, em relação à questão específica que falou do agrupamento de escolas da a terceira Mateca, a informação que eu tenho do agrupamento da Mateca terceira é que isto será resolvido no prazo de 2 semanas. Portanto, é uma relação que nós não temos com a empresa, nós sabemos que é, mas enfim, não há estar aqui a falar, mas é uma relação entre o agrupamento e essa mesma empresa. E que dizem que no prazo de 2 semanas este assunto está resolvido. De facto, estamos em cima, vamos ver, não é? Também nos preocupa, não é evidente, mas diria, e não disse, e era isso, era uma ação grave, é que, ainda assim, no nosso panorama escolar, no nosso conselho, a questão mais grave é a falta de conclusão da escola secundária de Pegão Novo. E penso que isto estamos todos de acordo também. Não podemos deixar de pôr isso no nosso horizonte no próximo. E que. E eu já para o almoço, e uma lá em cima, não viu os pais não deixaram. Não foi terminada a aula do carro escolar. Pronto, vejo como é que essa é a situação mais complicada. Essas que falámos, sobre prazos, entre dias, serão resolvidas e voltam à normalidade. Essa aí é, penso que teremos que voltar a insistir com todas as nossas armas e unidade para que seja também uma realidade. Isso que dizer, Vitória. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma breve nota acerca da saudação ao trabalho extraordinário. Eu, de facto, também saúdo o trabalho extraordinário
a definição de trabalho extraordinário é precisamente aquilo que não pode ser feito no período ordinário e não pode ser feito porque, de facto, os meios são insuficientes para responder a muitas necessidades. Há que ter aqui em consideração, no caso da limpeza, nós gostaríamos, se o Hotel Marçal estivesse a funcionar ao domingo, teríamos certamente planeamento de trabalho que teria de ser feito em horas extraordinárias, porque não cabe só um sistema de turnos. Neste caso concreto da limpeza, há aqui um contexto muito específico. Nós tivemos uma enorme mobilização de recursos para, num evento de referência de importância capital no nosso conceito, que foi a Festa das Vindimas, termos capacidade de limpar diariamente durante muitas horas, mas mesmo muitas horas. As pessoas trabalharam mais do que as horas que recebem nos seus turnos, manter os espaços públicos em condições, os próprios acessos à Palmela, quer antes, quer depois do evento. E, por via disso, houve retirada de recursos à própria brigada nas outras brigadas que existem nas outras freguesias. Daí estamos agora a tentar recuperar algum atraso que existe e algumas necessidades pontuais e, obviamente, o meu desejo é que os trabalhadores estivessem disponíveis para fazer mais horas extraordinárias, porque, infelizmente, o valor hora que é pago hoje não é minimamente conveniente. Qualquer pessoa não está disponível para estar entre as 6 e 1 da tarde de sábado, enfim, níveis de fazer outras coisas nas suas casas, nas suas famílias, para levar para casa cerca de 27 euros. E é por isso que há um pré-aviso direto para todo o ano a este serviço extraordinário, por causa deste valor hora, que é de facto muito pouco recompensador do esforço dos nossos trabalhadores. Provavelmente as pessoas andarem cansadas. Portanto, o meu desejo é que pudéssemos continuar a trabalhar não só na área da limpeza, mas noutras áreas, a recuperar e a realizar algumas tarefas inadiáveis, que nós consideramos que algumas delas não podem esperar mais tempo, e continuaremos a recorrer, primeiro, enquanto tivermos plafond para isso, e sobretudo quando tivermos pessoas disponíveis, dado que a requisição para o efeito não funciona. Ninguém se sentir forçado, virá, tem de facto um pré-aviso válido para. Era só esta nota, só da véspera, dizer que na véspera das eleições não vamos fazer horas extraordinárias, a não ser os trabalhadores que vão ter que montar as secções de posse. Aqui tem muita gente aqui. Que máquinas é que ele neste momento tem, entre aspas, no estaleiro, que não estão a funcionar e que impedem, enfim, aquilo que foi 2020 no sábado, porque havia agenda por lado, porque eu fui com 3 ou 4 pessoas, que me disseram, pô, mas falam aqui máquinas, porque as máquinas têm muito mais rápido. O que é que está em falta, efetivamente? Olha, não consigo fazer a discriminação, mas haveriam máquinas todas as semanas, não é? Roçadoras de ferros, corta-relvas, caixas de lixo, basta. Não, isto é cíclico. E de facto a nossa oficina, nos últimos tempos, tem tentado responder muito bem. O que acontece é que alguns equipamentos, a gestão correta destas coisas, é que percebe onde é que estão os pontos nevrálgicos. Alguns equipamentos têm peças específicas que, obviamente, não as conseguimos comprar aí no comércio local aí ao lado, ou tem que vir de alguns fornecedores e outras operações que não conseguimos efetuar nas nossas oficinas que têm vindo para as firmas da especialidade, para as marcas respectivas. Mas não estamos a passar provavelmente também por um período caos nessa matéria. Há por vezes avarias, períodos, precisamente por se trabalhar mais. Por exemplo, nós temos um equipamento que ajudaria na limpeza a prevenir o nascimento de terras, que são 2 grandes pulverizadores de aplicação de mão daqui. Neste momento só temos uma a funcionar e depois de estar algum tempo à espera de peças e de maquinaria. Isto teve afeto essencialmente a Palmela. Se tivéssemos o pinhal novo a funcionar, se calhar teríamos menos ervas crescidas nesta altura, porque mesmo em tempo de destino, elas procuram umidade e vão nascendo nos passeios. É isso. Obrigada, Sr. Diretor. Bem, senhores vereadores, alguma questão mais?
podemos continuar. Então, sim, peço desculpa. Sr. Vereador Luís Carlos. Sim. Não queria deixar de responder a esta questão que foi suscitada pelo Sr. Vereador Ricardo Sousa. Como tive a oportunidade de dizer na altura, nós fizemos de facto um inquérito aos visitantes, à semelhança, no caso concreto, a mostra de vinhos, à semelhança daquilo que fizemos também para o Festival Lucas e agora, mais recentemente, no caso da Festa das Vindinhas. A amostra que nós temos é uma amostra menos significativa, no caso da amostra de vinhos, do que aquilo que é o resultado dessa mesma amostra no certame do Festival do Queijo ao Vinho. Mas, naturalmente, terei todo o gosto em enviar ao Sr. Vereador os resultados que resultaram desse inquérito. Aliás, para nós é um elemento diagnóstico importante, conhecer quem nos visita, até porque esses elementos são depois trabalhados no sentido de adequar a nossa estratégia de promoção dos eventos a esse mesmo público. Muito bem. Então, senhores vereadores, agora sim, pergunto se em relação às atas que temos para votar, que são duas, para algumas sugestões, pergunto aos senhores vereadores que algumas sugestões que não puderam ser incorporadas, porque já voltamos, entretanto, tendo em conta ao conteúdo que não era importante, não é? Podemos usar, não é? Pronto, então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, atas 12 e 13. Então, vamos à nossa primeira proposta. É uma proposta muito importante, tínhamos falado desta proposta há umas sessões atrás e, felizmente, conseguimos trazê-la à luz do vereador Alvar. Obrigado, Sr. Presidente. A negociação da estrada que liga o caminho municipal 1029 e a circular norte para a Europa. A proposta visa passarmos à aprovação do relatório final e, consequentemente, à adjudicação de empreitada. Recordar que em reunião de Câmara de junho aprovámos o projeto de execução e a abertura do concurso público. Concluída a análise das propostas admitidas a concurso pelo júri do procedimento nos termos da legislação aplicada, torna-se necessário que a Câmara divulgue sobre a adjudicação, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório preliminar e no relatório final, se anexa, propõe-se, nos termos da legislação aplicável, que a Câmara Municipal libere aprovar o relatório final e adjudicar a empreitada à firma José Marcos Gal S.A. o valor da sua proposta de 491.489,88 €, acrescido de 29.489,39 € de IVA à taxa em vigor, que faz um total de 520.979,30 €, o valor da empreitada, e deverá ocorrer no prazo de 120 dias. Senhores vereadores, está aberta a discussão sobre esta resposta. Vereador José Carlos. Obrigado, Sr. Presidente. Não vou repetir aqui os argumentos que apresentei a 5 de julho. Nós estamos favoravelmente, vamos votar favoravelmente. Penso que esta é uma obra prioritária, que é prioritária hoje, como era se calhar há 5 ou 6 anos atrás, mesmo atendendo àquilo que foi descrito, aquilo que foi descrito na proposta da reunião de 5 de julho, quando se fala em sinuosa de obrigação de 2019, etc. Em relação ao processo, nada a assinalar, penso eu, daquilo que me foi dado a ver, que é no projeto
que foi entregue na pasta. A pasta está um bocadinho baralhada, mas depois já se lembra dos trabalhos. Quem montou a pasta deixou lá umas coisas a mais, mas pronto. Foram escolhidos, mas não foram bem escolhidas as folhas que estavam a tem alguma coisa já sem e portanto, uma pergunta única que não tendo sido, não foram efetuadas observações por parte dos concorrentes ao Comitê de Audiência Prévia, depois há um concorrente que solicitou um esclarecimento relativamente, vou citar, ao tentarmos importar os preços para a plataforma, verificamos que o mapa de trabalho não se encontra em conformidade. Tem lições assim que vocês dizem. E depois, em todo o processo, apresenta-se que isto não foi respondido. Não teve resposta. E a minha dúvida é porque é que não teve resposta. Porque está mal formulada a pergunta, porque há aqui algo mais que se pode trabalhar de outra maneira, porque enfim, a empresa estava completamente fora do que era o caderno de encargos, o que é que se passou, até porque os outros esclarecimentos foram todos dados e todos igualmente específicos. Uma nota para refletirmos um pouco só. O preço base da empreitada eram 624 mil euros. Das 9 empresas que concorreram, 7 foram 6. Todas ficaram abaixo deste preço da empreitada. Sim, tinham mesmo que ficar, mas quer dizer, podiam ficar, ficou mais próximo, ficou a 30 mil euros, penso eu. Exatamente. Portanto, há aqui eu não chamo de mercado. É aquilo que eu disse, mas um funcionamento que me parece que é. Não é de agora, não é da crise. Já é em 2005, quando vimos que a Rússia acontecia, em 2006 acontecia. Há sempre se calhar não com tanta tremenda, mas agora sim. A empresa que ganha apresenta um valor de cerca de 193 mil euros inferior ao valor para a base da aplicação. E todas elas, é muito pequeno. E todas elas andam aqui num patamar muito próximo. Esta claramente distingue-se. Aliás, a outra logo de seguida fica aqui a proposta de chegar a secundário, fica aqui de 10 euros da primeira. É um momento só para refletirmos um pouco sobre a forma como nós montamos os cadernos de encargos e depois como as empresas acabam por fazer elas as suas propostas. Não achei piada nenhuma, mas achei interessante que uma das empresas, quando o caderno de encargos diz que tem que declarar que não está em processo de insolvência, etc. Claro, nós estamos em processo de insolvência, isso enfim, mal. Pronto, era só. Obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Pois bem, o esclarecimento de algumas questões, precisamente, não haja dúvidas, eu sei que estamos de acordo relativamente a isto, mas de facto, quem trabalha com os processos tem um conhecimento mais humilde dos pormenores e as suas questões são perfeitamente legítimas e pertinentes. Primeiro, sobre matéria de preços, estamos de facto num período em que os preços das empreitadas, de uma maneira geral, têm sido muito esmagados, há uma enorme concorrência entre as empresas. Agora, tal não significa que a elaboração do nosso caderno de encargos tenha erro, porque faz um desvio ou porque agrava os preços. Pelo contrário. E eu quero aqui recordar, Sr. Vereador, é que depois há sempre revisão de preço. É que hão de ser publicados os preços oficiais pelo INE e depois as empresas ainda vão pedir revisão de preços. E isto, quando isso acontece, comprova-se que os valores da referência que lá temos são, de facto, os valores do mercado. Quando apontamos para determinado valor, por uma determinada operação, uma determinada obra, seja ela de alvenaria, seja o preço metro ou tonelada, luminosa, etc., são os preços do mercado com base naquilo que foi publicado na revisão de preços do ano anterior. Isto é só para se perceber que, de facto, o mercado depois tem outro tipo de oscilações. Há aqui até um fenómeno no custo, ou melhor, da redução do custo de contexto. A empresa que ganha, neste momento, na nossa região, na nossa península, é das poucas que consegue ter uma central luminosa. E está a dizer anos atrás, não é assim. E é normal que algumas dessas empresas tenham, por exemplo, esmagar preços nas obras de construção civil para poder comprar luminoso mais caro a esse fornecedor. Portanto, ele é simultaneamente
e fornecedor tem aqui uma vantagem competitiva. Mas pronto, não se pode, deste desvio em relação ao orçamento inicial, pressupor que há aqui alguma coisa mal elaborada, que são os preços de mercado, de referência, e é assim de uma maneira geral em todas as empreitadas. Sobre a outra questão pormenor do concorrente, ele teve resposta. A resposta é que não foi a seu contento. Não é? Porque efetivamente aquilo que ele dizia que não estava lá, estava lá. A resposta, como não foi a contento, eles mantiveram aquela posição. Por outro lado, uma notinha, possivelmente os documentos que estão a desenhar dos Carvalhos, era benchmark. Se calhar foi para a orientação da diretiva técnica, não podiam estar naquela capa que pertencia a outra unidade orgânica. E como tinha havido um concurso do género, há um ano, os documentos ficaram ali apenas para a orientação de quem tem de elaborar estes caráteres. De uma maneira geral, nós pensamos que quer o preço da empreitada e o prazo que estipulamos são perfeitamente realistas. Vamos ter ainda um conjunto de outras fases para ultrapassar. Após esta aprovação, nós colocaremos imediatamente, a partir da manhã, no dia, os resultados na plataforma. Há um prazo, geralmente 10 a 15 dias, para a apresentação de documentos, de análise, se está tudo em condições, se a empresa de facto tem tudo em condições, mas depois ainda vamos ter, para além da aceitação da minuta do contrato, a indicação da data para o efeito, vamos ter que esperar pelo visto do Tribunal de Contas. Portanto, ainda temos aqui, infelizmente, algum tempo de espera, mas vamos tentar cumprir religiosamente os prazos médios de operacionalização de todos estes procedimentos da nossa parte para que possamos ter obra até final do ano. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores vereadores, já agora só um seguinte. É que aquilo que consta no processo de empresa, não vou dizer que efetivamente continuava a ter resposta, a resposta efetivamente não foi a seu contento. Mas no prazo legal para a apresentação de reclamações, não apresentou qualquer reclamação. Então o assunto ficou logo sanado. Uma coisa é que diz assim, outra coisa é apresentar a reclamação. Se está ciente, tem razão, está no direito de apresentar a reclamação no prazo legal. Muito bem. Senhores vereadores, podemos continuar então? Vamos votar esta proposta à divulgação da ordem das chamadas trocas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Obrigada, Sr. Vereador Ramalho. Vereador, por favor, as propostas seguintes. Obrigado, Sr. Presidente. O Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Palmela, a Lei 2009, 18 de fevereiro, alterada pela Lei 6 de 2012, 10 de fevereiro, daria o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, órgão consultivo dos municípios sobre matérias relacionadas com as políticas de juventude, no âmbito dos objetivos e competências definidos. Considerando a aprovação do projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Palmela e do Departamento Municipal, realizado em 17 de julho último, e após tudo devido ao período de apreciação de consulta pública, o qual foi no número 4 de setembro, foi recepcionado na sua escolha de pensamento do artigo 5. Assim, no seguimento da análise efetuada e tendo-se concluído com a inclusão da mesma, propõe-se nos termos da legislação em vigor e para posterior aprovação pela Assembleia Municipal, a aprovação do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude, Palmela em anexo. Senhores vereadores, Sra. Vereadora. Bom, não há de ser surpresa, Sr. Presidente, obrigado, não há de ser surpresa que este dossiê foi um dos dossiês, digamos, mais fraturantes deste mandato. A diversos níveis, desde logo a discordância de, apesar da não completa concordância da CDU relativamente à Lei 8/2009, portanto a discussão corria quer na Assembleia da República, quer nas instâncias, nós temos proposto relativamente à Lei 8/2009 que se fizesse a experiência à semelhança
Bacia dos municípios. Foram definidas as razões e os argumentos e eu penso que retomar essa discussão hoje, aqui e agora, não nos levaria muito longe. Agora, como deve calcular, a lei deste fevereiro de 2012 elidiu as dúvidas da conformidade constitucional, que eram as principais, que eram os grandes argumentos para a não aplicabilidade da lei de 2009 e previa exatamente a instituição dos conselhos no prazo de 6 meses. E no final de 2012 foi perguntado na Assembleia Municipal porquê, porque sempre foi sustentado que havia um trabalho no Conselho, com as associações juvenis, formais e informais, não só por a altura do Março Partir, mas também em outras instâncias e tudo isso. Pois bem, não conseguimos fazer o que estava previsto na lei e que tinha no passado. Ou seja, não era um dossiê, eu acho muito mais difícil, muito sinceramente, quando me vêm aquelas propostas das taxas e dos regulamentos, acho de facto muito mais difícil conseguir fazer aquele trabalho do que agarrar na lei e, a ser verdade que é, para as reuniões existem, este constante contacto com as associações de juventude e trabalho continuado ao longo dos anos com as associações de juventude, o que é que justifica não termos feito até final de 2012. Daí que seja muito voluntariamente ao dizer, ele vai agora exatamente porque é oportuno eleitoralmente. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Mesmo que em dezembro de 2012 o senhor vereador Asilo tivesse dito, mas ainda faltam as reuniões e não sei o quê, não, ele vem agora. E eu já tinha dito isto na organização. E ele vem agora e vem, e eu peço desculpa de dizer, e obviamente vamos estar a favor, porque esta também vai fazer deve ser completamente ridículo. Primeiro não dizermos isto que estamos a dizer e depois votar contra, vamos votar a favor. Agora, o próprio texto da proposta, é o próprio texto da proposta que me faz reagir como estou a reagir. Porque quando nos consideramos, se diz no ponto 3, que a experiência do município de Palmela na produção de processos de conhecimento, diálogo e participação, nos consideramos, e se fala de consensos, de reuniões, se fala que é a juventude, porquê? Porque não mais cedo. Nem sequer se pode alegar a imaturidade, e espero que não se alegue, a imaturidade das nossas associações e dos grupos formais e não formais. Foi tempo demais e foi uma condução política deste processo. Posso ser? Até com todo respeito, espero que a comunicação entrou no nosso ouvido. É evidente que a Lei 8 de 2009 teve grandes reservas de todos nós. E não só dos eleitos da CDU. Para este país fora, do norte a sul, a Lei 8 de 2009 teve muitos problemas. É evidente que no programa do Partido Socialista e no programa da CDU vinha a criação de conselhos municipais de juventude. É evidente que no período em que nós fizemos no nosso programa, acreditávamos piamente que houvesse consenso na Assembleia da República, tudo indicava nesse sentido, não haver duplicação de representações partidárias, a tal ponto que a reação que neste momento existe, e isso aconteceu aqui, nesta mesma sala, isso aconteceu nas reuniões de março, a reação que existe é uma reação também injusta e que o próprio vereador teve que moderar, que é uma reação contra os partidos, no plural. E porquê? Porque viam que havia uma grande vontade, uma grande ânsia,
uma grande ansiedade em prevalecer somente os partidos políticos na composição do Conselho Municipal de Juventude. Infelizmente, a Lei 6 de 2012 não contempla na totalidade aquilo que nós queremos. Resolve problemas logísticos das autarquias, de intervenção naquilo que são competências próprias das autarquias, na totalidade, a tal ponto, e já lhe vou dar um exemplo, a tal ponto que a circular 13/2012, já para falar sobre a Lei 6 de 2012 da Associação Nacional de Municípios, diz o seguinte: tal diploma, a Lei 6 de 2012, não modificou aspectos da Associação Nacional de Municípios, não estou a falar da CDU, que a Associação Nacional de Municípios considera essenciais para uma aplicação efetiva do respectivo regime, uma vez que mantém normas que se constituem como intervenções despropositadas do legislador em matérias que só os municípios cabem definir, desrespeitando assim o princípio da autonomia das autarquias locais. Face ao exposto, diz mais abaixo, não vou ler tudo, a posição da Associação Nacional de Municípios já transmitida à Vossa Excelência, que nós próprios disputámos isto. A Câmara Municipal de Palmela disputou isto junto à Associação Nacional de Municípios. Disputou o tema, não tem medo do tema, não incluiu o tema. Queria uma solução justa para o tema, Sr. Vereador. Uma solução que fosse ao consenso de todos. De tal forma que diz, para concluir, que a posição da Associação Nacional de Municípios já transmitida à Vossa Excelência sobre esta temática mantém-se inalterada, uma vez que a Lei 6 de 2012, 10 de fevereiro, não modificou os problemas e desconformidades que anteriormente lhe eram apontados. E disse: ora bem, sabe o que aconteceu, Sr. Vereador? Nós tivemos a estudar juridicamente uma forma de cumprirmos a lei, porque a lei é universal, tem dito aqui, enfim, conforme bem, é justo, é injusto, a lei é universal, cumprimos a lei, mas arranjámos um enquadramento para a lei de forma que os jovens, as associações jovens, as 3 dezenas de associações jovens, não ficassem prejudicadas. E houve aqui um plenário, isso tudo tem que ser bem estudado e analisado. Tem que ser bem estudado. E havia que estudar. Porque houve até sugestões, até nomeadamente a Juventude Socialista, que enfim, eu até poderia dizer, está bem, vamos assim, mas não eram justas. Sabe porquê? Porque não se pode aplicar bem a lei. Não podemos aplicar bem a lei. Chegou a ser dito aqui, no movimento da Assembleia Municipal, que, bom, mas está bem, então façam o mal dos municípios, apliquem aquilo da lei que acham que seja acessível. Mas não podemos fazer isso. Ou aplicamos a lei, ou não aplicamos a lei. E arranjámos uma forma, e a última reunião que tivemos aqui no dia 18 de junho deste ano, com esses grupos de jovens, em que esteve também a JS e a JCP, mas tiveram todos os outros também, consensualmente viu-se que podia haver uma articulação entre o Fórum de Juventude e outros encontros de juventude e o Conselho Municipal de Juventude. E é isso que, curiosamente, uma associação juvenil, neste caso foram os escuteiros de Palmela, chegaram a dizer: está bem, vocês estão aqui por isto, mas não estou a falar dos fóruns. Está bem, já falamos dos fóruns, então não há problema. Enriquece. É necessário haver uma nova consulta pública, não é feita a questão que se levantou, mas isto obriga nova consulta pública. Não, não é questão pública. A Câmara tem possibilidades e não tem nenhuma aspiração política sobre isto, nem eleitoral, a tal ponto que não vai à Assembleia Municipal deste mandato. Vão ser os próximos eleitos na Assembleia Municipal a decidirem, porque é deles que termina, como diz a nossa proposta, a decisão. Sr. Vereador, não é uma utilidade dos jovens, bem pelo contrário. Bem pelo contrário, eu agradeço a intervenção dos jovens, porque aqui, desde as 9 horas da noite, no dia 18 de junho, até ao 1 e pouco da manhã, fizeram-se painéis, todos eles contribuíram. À meia-noite e meia houve aqui uma quebra da reunião, que não acontece em todas as reuniões, e já alguém que queria dar um dito por não dito, mas depois os jovens parece que acordaram. Não, calma. O que nós acordamos é que deverão ser apreciadas em sede de reunião plenária. Deverão e poderão. Aí cumprem a lei, porque depois do Conselho Municipal de Juventude não é obrigado assim. Mas ao menos que os ouçam. Ao menos que os ouçam, Sr. Vereador. E é isso que tem sido a nossa posição, e até, contrariamente àquilo que a Associação Nacional de Municípios nos tem considerado, porque os legisladores também daí vêm. Não porque isto é indiferente, mas sabe o que é que eu acredito, ou que nós acreditamos?
é que esta seja uma experiência positiva que possa ser seguida por outros municípios e que dê frutos. E que consenso, e sem que pormos a bandeira de ninguém, seja aprovada por todos. E seja, sobretudo, cumprida. E que os nossos jovens, grupos formais, grupos informais, até mesmo individualmente, tenham aqui alguma projeção e possam ter palavra. É isso que nós queremos, que é uma escola de cidadania. Isso é Muito bem, Sr. Vereador. Posso só, senhor Vereador, para que fique claro, porque às vezes o que eu digo não é bem entendido ou não é bem repetido. Nós, relativamente à lei número 8 de 2009, o conjunto de argumentos que existiram e as discussões foram muito claras. Foram muito claras. Os senhores diziam que havia argumentos feridos pela constitucionalidade, que tinha descido à comissão e que, nesse sentido, não queriam, apesar da proposta, não queriam iniciar a explicação. Pronto, foi claro. Agora, quando eu disse há pouco, não é preciso escoar tanto, o que eu pergunto é se em 10 de fevereiro, com uma matéria que tinha já sido objeto de discussão com os jovens, na Assembleia Municipal, entre nós politicamente, porque há coisas que são novas, nós ainda estamos em estado de choque com a lei das finanças locais e das comunidades intermunicipais, não é? Quer dizer, ainda estamos a ler aqui, ainda estamos em estado de choque. Esta era uma matéria que poderíamos ter até final de 2012, que era o que dizia a lei, quer dizer, dizia prazo de 6 meses, mas até final de 2012, que era o que reclamava, ter sido arrumada. Porque é que foi preciso chegar a setembro de... É isso que eu questiono, porque nós vamos votar a favor. A proposta que está aqui do grupo de escuteiros é importante, acreditamos que se não tivesse ideia em agosto, se calhar havia outras propostas, mas isto está tão depurado, o regulamento, está tão depurado de problemas, que nem me parece que possa haver muito mais sugestões, visto que é um regulamento completamente depurado. Portanto, mantenho as duas coisas que disse. O voto favorável e lamento que isso tenha durado tanto tempo e não vou repetir que acho que a oportunidade não é Sr. Vereador, eu acho que a sua expressão às vezes parece que o que diz não é bem entendido, mas o inverso também é verdadeiro. Ou seja, aquilo que o vereador Adilo aqui disse, permite concluir uma coisa, é que nós não tivemos a proposta na gaveta à espera do mês de outubro de 2012 ou de setembro de 2012 para fazer a aprovação. Não tivemos. E é isso que eu acho que os senhores vereadores se recusam a aceitar ou a compreender. Quer dizer, para nós é ponto assente, ou é ponto assente, não íamos fazer nenhuma experiência aplicando parcialmente a lei, nomeadamente nos tais aspectos que achávamos vantajosos, não é? E deixando por resolver os aspectos que eram claramente negativos e que, aliás, não foi só um problema de inconstitucionalidade, foi mesmo um problema de total discordância por parte de todos os municípios relativamente ao tema. Porquê? Porque entre 10 de fevereiro e 27 de 2012, porque é 18 meses. Mas tudo isto é um processo que o vereador Adilo acabou de explicar. Ou seja, entre as discussões com as associações, entre a clarificação junto da própria Associação Nacional de Municípios, quer dizer, porque é que não pergunta quanto tempo, porque é que só trouxemos hoje a reunião de Câmara à investigação da estrada de 7 anos? Porque essa não é uma questão de ser completamente diferente. É que, de facto, as coisas têm os seus timings e os seus ritmos. E, portanto, enfim, o vereador posso continuar a citar-se. Exatamente, que é mesmo o inverso do eleitoralismo. Não consigo perceber esse argumento. Este é um processo que só é caído se for um conjunto. E houve momentos em que não tínhamos sequer os outros membros, as associações, porquê? Teve que haver conhecimento, teve que haver consenso, querer isto. Eu vou dar aqui uma ideia daquilo que
que é bom para a Câmara. E que a Associação Nacional de Municípios faz bandeira. E é irredutível. Porque nós estamos a falhar a Associação Nacional de Municípios. Diz o artigo 15º, versão nova e alterada já, que os membros do Conselho Municipal de Juventude, identificados nas alíneas D e I do artigo 4º, têm o direito a intervir nas reuniões do plenário, participar das votações em todas as matérias subjacentes à apreciação do Conselho Municipal de Juventude, eleger o representante do Conselho Municipal de Juventude e do Conselho Municipal de Educação, que vamos fazer depois, propor a adoção de recomendações tal, e solicitar e obter acesso. Estas últimas, propor e solicitar, muito bem. Mas sabe a quem é que está a dar o direito de participar plenamente? Eu vou dizer, ao Presidente da Câmara, o futuro Presidente da Câmara, chega aqui da opinião e o voto dele vale 0. Ao membro da Assembleia, peço desculpa, ao Presidente da Câmara, é artigo no café. Peço desculpa. É o representante da Associação de Estudantes. O segundo, e F, lá está, os tais jovens, os tais grupos informais, nós queremos pô-los lá, e que, pronto, vão estar presentes, vão opinar, não vão decidir nada. Não vão decidir nada. Diga-me se isto é justo. Artigo 7, peço desculpa. Artigo 15º, conjugado com o artigo 7. Ó, Sra. Vereadora, então, isso não é incomodava? Não me incomodava que as associações do nosso Conselho, que trabalham intensamente, deixassem de ter presença numa primeira versão e voz numa segunda versão num Conselho Municipal. Isso não é acho que deve ser a polícia. Não, mas é que não é. Não, é agora, o que eu acho é que nós temos condições, tal como é dito nos consideramos, para termos trabalho feito, tivemos trabalho feito ao longo dos anos. Não consigo compreender porque é que precisamos de 1 ano e meio para bater, não é bem 1 ano e meio, isso é exagero, 1 ano e 5 meses para não consigo perceber porque acho que são processos. Eu conheço imensas experiências, não só cá, mas noutros sítios. O que eu não me incomoda é que o Presidente da Câmara tenha voto 0, não me incomoda. Sim, mas sinceramente não me incomoda. Acho que deve ser inclusivo, mas também não acho que a política municipal de juventude no Conselho possa prescindir de um Conselho tão importante como este, por um lado, e por outro lado, ande anos a fios a suportar-se nos grupos informais. No Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal de Educação, a senhora presida ao Conselho Municipal de Educação tem um voto. A par de todos os outros. A par dos dois. Aliás, as associações de pais têm mais votos que o Sr. Presidente da Câmara. Como Barcelona e outras têm ganho com os conselhos. Qual é o problema de já nos. Porque não há bem. A tua Câmara não tem nada a dizer sobre as políticas municipais. Então não tem. Então o que é que não vota? Então não tem. Mesmo que seja minoria. Então não tem. Mesmo que seja minoria. Não tem nada tão quer dizer, nós não podemos querer. Um Conselho Municipal tem competências próprias. O Conselho Municipal tem competências. Portanto, nós não podemos querer instituir. Eu acho que não deve ser dominado pela Câmara, seja ela qual for. Desculpe, mas é que não será dominado. E basta olhar para a lei para perceber que não será dominado. A Câmara é um parceiro igual aos outros. Quer dizer, nós não podemos é querer instituir um Conselho Municipal e continuar a defender que a Câmara tenha políticas de juventude que não tenham em conta as próprias opiniões do Conselho Municipal. Claro, o que é claro? É claro que o Conselho Municipal de Juventude é a sede por excelência, para contribuir para a definição das políticas municipais de juventude. Muito bem, então. E para vincular, em alguns casos. Ora está, para vincular. Então, e a Câmara não tem assento? O Presidente da Câmara não tem assento porquê? Se o Conselho Municipal vincula, em termos de voto, porque é que a Câmara não há de ter assento? Quer dizer, é que é uma incongruência. Todos os autarcas, incluindo do PSD, do PS, se levantaram contra estes temas. Os senhores vereadores, eu agora parece-me ser um bocadinho político,
os senhores vereadores aqui agarraram uma bandeira. Sabem qual é a bandeira? É que a juventude socialista, a juventude do Partido Socialista, não participa em nada legal, mas agarrou o Conselho Municipal de Juventude como o seu espaço por excelência para participar no Conselho. E como não havia a instituição do Conselho Municipal até à data, a juventude socialista zangava-se que não podia participar do Conselho. Esta é a bandeira dos senhores vereadores. Desculpe. E alguém pode responder. Não, é assim. Eu fui para o Partido Socialista. Não, eu também o fico- Partido Socialista é independente do Partido Socialista. Mas não é isso que Não está acho aqui em isso. causa. Ó, senhora vereador, olha, não é isso que está aqui em Eu causa. acho. Não é nada isso que está Eu aqui nem em vou causa. responder a isso, não é? Quer dizer, é uma bandeira do vosso programa que foi E tanto subalternizada, olha, portanto- tal como é uma bandeira do programa do Partido Socialista. A esse nível podemos discutir. Relativamente às tomadas de posição da juventude socialista, não foram, nem são articuladas com a direção política do Partido Socialista. Ninguém disse isso. Não é? Ninguém disse isso. Eu estou apenas a dizer que os senhores estão a amarrar uma questão que só pode ter essa bandeira por trás. Porque senão a senhora teria a obrigação de olhar para os conteúdos, por um lado aquilo que estamos a dizer, mas sobretudo para os conteúdos da lei e para os conteúdos das posições dos outros municípios e para os pareceres da Associação Nacional de Municípios e concluir que efetivamente não estavam reunidas as condições para a instalação de um Conselho Municipal de Juventude que todos defendêssemos. Ora, porque é que havíamos de aplicar? Isso agora é uma questão absolutamente de, quer dizer, depende de quem gera, porque é que havemos de ir aplicar uma lei apenas naquilo que nos dá jeito? Quer dizer, se a lei é lei, essa é que é a questão. Se a lei é lei, então. Mas podia ter ido por aí, não sei. Mas, ó, Por aí pronto, desculpe. pela aplicabilidade, se a lei é lei, então, até final Está enganada. Por isso é que houve um parecer e por isso é que houve a verificação da constitucionalidade da lei. E enquanto esse toque, da 6/2012. estou a falar da lei inicial, que foi efetivamente cuja inconstitucionalidade foi suscitada. Portanto, enquanto essa questão se mantém, que sentido é que nós vamos aplicar a lei? Não estou a falar já da 8, estou a falar da 6. Está bem, mas é que mesmo a 6 continua A a 6 ter uma você posição. chegou. Mesmo a 6 continua a ter, da parte da Associação Nacional de Municípios, reservas. Mas mais do que isso, nós procuramos com os nossos parceiros locais discuti-la, e aliás, o resultado é este, é que quando vai a discussão pública ainda temos um contributo que está aqui. Portanto, eu aceito, quer dizer, aceito a ideia de que, bem, podiam ter implementado mais cedo, podiam eventualmente, agora, não com esses argumentos. Não com esses argumentos, nós não precisávamos estar aqui hoje a trazer esta proposta. Eu estudo os meus argumentos, só quero agora, se me permitir, dizer uma coisa. Aceito que a Câmara de Palmela tem uma união com muitos municípios que tiveram a mesma posição. Agora, por favor, peço que me faça justiça, que não estou propriamente a falar de uma coisa que não conheça e que não conheça a realidade de outros municípios que não seguiram com as mesmas galinhas. Dizendo que eu tenho a obrigação de tenho a obrigação de conhecer os que tomaram a posição, foi tomada pela Câmara de Palmela, mas também tenho a obrigação de conhecer todos. E tenho o direito de concordar ou discordar. Já expôs a sua opinião. Olha, para terminar esta discussão, eu digo isso só o seguinte. Na generalidade, isto é uma opinião muito discutida, isto foi um tema muito discutido, quer na Associação Nacional de Municípios, quer na Junta Metropolitana de Lisboa, na generalidade, optaram por instituir a lei conselhos que até tinham uma menor participação efetiva de jovens e de associações juvenis nos seus programas e no movimento e na vida normal do conselho. Ou seja, a lei, isto é um bocadinho como as cotas, percebe? As cotas são muito importantes para disciplinar. Pois é, são importantes e para quem passa a ser obrigado a instituí-las porque não os praticava. Quem ultrapassa as cotas... Chama-se a discriminação positiva. Há momentos em que a opção... Pois é, mas a discriminação positiva, neste caso, era uma discriminação negativa contra as associações que têm trabalhado no nosso conceito. E foi isto que nós tivemos a evitar. Esta é a grande questão. Pronto. Portanto, eu não aceito a crítica, repito,
não aceita crítica, que a senhora vereadora tenta fazer-nos, enfim, tenta fazer passar a crítica de que há da nossa parte qualquer oportunismo. Respondo dizendo que não tínhamos sequer que trazer hoje aqui a lei. Percebe? E fazemos. Queremos cumprir os nossos programas. E, portanto, dentro do possível, e depois de limados os aspectos que é possível limar, aqui está o Conselho Municipal de Juventude. E eu, da minha parte, porque não vou ter a oportunidade já de participar nele, o que desejo é que, efetivamente, a dinâmica do trabalho e da participação das associações juvenis do nosso Conselho não morra com a instituição do Conselho Municipal de Juventude. Que nasçam novas associações e que não morram a estar a trabalhar há muitos anos. É o que deixo como um voto. Senhores vereadores, alguma coisa? Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Vamos à última proposta. Havendo ao protocolo de Conselho da Câmara de Palmela e da CIFI, em 6 de outubro de 2011 foi aprovado pela Câmara Municipal de Palmela a celebração do protocolo de Conselho da CIFI, Centro de Formação Profissional no Ministério da Construção Civil e Obras Públicas, através do qual o município cedeu um terreno para a realização das ações de formação, tendo como contrapartida uma bolsa de 500 horas de formação para trabalhadores municipais. Verificando-se a necessidade de instalar estruturas para a guarda das máquinas utilizadas nas formações, solicitou o CIFI autorização para a construção de estruturas provisórias tipo colher. O protocolo em vigor impede a realização de qualquer tipo de intervenções urbanísticas no terreno, quer sejam licenciadas ou de mérito universal. Considerando que a construção solicitada pelo CIFI é de caráter provisório e permitirá salvaguardar os equipamentos utilizados na formação, propôs a aprovação da adenda para o protocolo em vigor e anexo. Obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador, está aberta a discussão sobre esta proposta. Obrigada, Sr. Carlos. Montei isto para ele, por assim dizer. Mas pronto, é. Não, serve. Não, porque eu recordo aliás, quando montei a intervenção, fiz com base numa intervenção sua também minha. Portanto, fiquei aqui com isto. Mas não percebi sequer da ordem de trabalho que vinha da lei de todo. Bom. Tudo bem, não é boa. O CIFI saiu do terreno da Salgueirinha para se instalar neste terreno, que é um terreno que agora, 2 anos depois, digo eu, 2 invernos depois, se denota que tem condições de difícil drenagem, para citar, e consequente acumulação em termos de chuvas das águas pluviais, que tem vindo a dificultar a realização de trabalhos em direito ao plano. E, portanto, a Câmara neste momento pretende deixar que possa ser construída alguma edificação, de caráter provisório, chegados à salvaguarda de pessoas e bens, sem prejuízo da sujeição, ao controle prévio e regulamentarmente exigidos. O português diz que é no Monte Francisco Chão e do outro. Eu só estranho se só 2 anos depois é que chega isto. Mas, estranho depois, gostava que me dessem essa indicação, o professor Vereador Rodrigo. Fala-se que há 553 horas de formação e que houve 35 participantes da Câmara Municipal. Mas depois as formações têm aqui, pelo menos nestas 2012, únicas exclusivamente 84 horas de formação. Eu não percebo como é que estas horas, como é que esta contabilização é feita. É uma questão, não deve ser importante, porque não deve estar aqui a fazer nada porque sejam mais de 500, mas não percebo efetivamente como é que a contabilização é feita. Aproveito isto para perguntar, e já ao Vereador neste caso, o que é que aconteceu à empresa que vinha para o tal terreno que o CIFI saiu ao lado da Ponte de Lisboa. Porque, na altura, em 25 de janeiro de 2012, o Sr. Vereador disse, aqui é uma pergunta minha, sim senhor, estava tudo em andamento, o processo era apoiado pelo Gabinete de Ambiente e pelas administrações do município, informa que a Câmara Municipal teve algum mérito em atrair a empresa para o território. Eu, sinceramente, vi lá declaragens assim, mas a partir daí nunca mais vi mais nada. E, portanto, sai uma notícia, inclusive, do jornal, a dizer que as obras arrancavam em março de 2012.
Agora estamos em setembro de 2013 e não houve nenhum desenvolvimento. Já agora tentava perceber que esta empresa, que era uma empresa de limpos, que era uma empresa que se dedicaria em 10 milhões de euros numa central fotovoltaica de 4 megawatts, não sei quantos, o que aconteceu? Se os alemães também correm guardas a meio caminho ou se têm aqui um outro problema circunstancial. Pronto, e isto veio atrás depois exatamente desta intervenção, por isso é que eu pensei, alinhei o discurso para o vereador Álvaro Marcos, sem, obviamente, nenhuma tentativa de contrariar o seu dono. Era só isso. Obrigado. Eu penso que eu localizava eventualmente vai demorar para pensar mais no próprio terreno do que eu próprio. Isto está nas áreas. Não são. Mas isto está nas áreas da formação para a comunidade. Daí estar incluído. E curiosamente, nesta parte interna, até está mais relacionado com os funcionários, com a população da as contas estão bem feitas. É 182 horas mais 102 horas mais 189 horas dá 553 horas. E depois o número de participantes está aqui. É que no meio há uma coisa com 0 participantes. Está mesmo certo. Podia haver erro, mas está mesmo certo. São 553 horas. Desculpa, como é que fiz a conta? Então, é 14 vezes 13, 24 vezes 13. É 14 vezes 13, 14 vezes 13 e 21 vezes 9. Certo? Fazem assim, mas pronto. Não, eu não vejo que o número de horas porque cada participante. O formador não ganhou 553 horas. Não é isso. Não veja que o dá uma aula para toda esta gente, não é isso que conta. O conta é cada quantas horas do total tem. É assim. Então, aí temos que individualizar, não é? Penso que é ao contrário, não é? E acho que está certo. Sim, presumo que a questão tem que ver de facto com a empresa. Pois bem, a empresa Donauer, portanto representada em Portugal pela Sunflower Tribody, celebrou há 2 meses, sensivelmente, a escritura do direito de superfície das 2 parcelas do terreno. Tem o licenciamento da central fotovoltaica da parte da Câmara Municipal, referido quer à arquitetura, quer das especialidades. Deverá em breve entrar em obra. Sei que houve um desencontro, diria assim, na semana passada, não que sejamos responsáveis, mas isso só para dar nota do atraso, que é a empresa, quando quiser, paga as taxas e começa. Não é? Está tudo devidamente salvaguardado, mas terá havido um desencontro no local com técnicos da Autoridade Florestal Nacional por causa do abate de sobreiros, que estão devidamente autorizados, e também de pinheiros mansos, e também terão pedido autorização à própria CUP de Lisboa, que está no terreno nosso também de direito de superfície, para abate de outros exemplares arbóreos que iriam provocar ensombramento na central. E, portanto, são questões processuais da responsabilidade da empresa, mas o investimento está garantido, a licença, aliás, foi atribuída por concurso público, a empresa conseguiu, digamos, intrometer-se no meio da EDP nestas coisas. A EDP Energia também concluiu a atribuição de licenças para centrais e esse investimento está prestes a ser concretizado no terreno e constituirá uma mais-valia, sobretudo ao nível das metas ambientais que temos para o território e do plano de ação para a energia sustentável tirada desta terra, penso que nos próximos 2 meses para a aprovação. Muito bem. Só uma nota, Sr. Presidente. O Sr. Vereador Alvar dizia aqui que havia um contrato de promessa de cumprimento referente a este terreno. Já nesta altura havia, há 2 anos praticamente. Foi agora celebrado. Foi celebrado e tivemos que, ao longo das negociações, passar por outras opções, porque já agora, se quiser, por norma, aprofundar mais o assunto, tratam-se de 2 artigos. E um dos artigos tem
uma cedência de 31 metros à Câmara de Lisboa. Terá ainda um contrato de mudado com um pastor. Não é? E tem uma outra parte também ainda para a central. Tudo isto em termos de estudo geográfico, de cadastro, porque estamos numa zona onde também a unidade mínima já não é possível, uma zona de sequeiro, retalhar mais, etc. Foi uma operação complicada para se chegar digamos, à questão do cadastro e marcação. Daí a opção de direito de superfície com a opção de compra, para já num dos terrenos, que é um artigo único. E, portanto, da nossa parte foi tudo tratado, juridicamente, também com os assessores jurídicos da empresa, que de facto os alemães são muito desconfiados. O atraso foi dele, da nossa parte. Tivemos toda a empresa. Mas foram muito desconfiados. Mas creio que vamos ter a central até final do ano. Ok, sim, senhor. Então, se estivermos de acordo com isto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Terminamos as nossas propostas. Pergunto. Penso que não há público que queira intervir, mas eu gostaria de fazer a vossa Sr. Presidente. É uma última. De facto, não é uma despedida, mas tratando-se da última reunião pública deste mandato. Eu queria aqui, em nome dos vereadores da CDU, manifestar, em primeiro lugar, também um agradecimento a todos os trabalhadores e técnicos pelo apoio ao funcionamento das sessões e a disponibilização de documentação, e todo o tipo de apoio que eu considero que, aquilo que conheço do funcionamento de outros órgãos, foram bastante diligentes e fizeram mais do que aquilo que é a sua natural obrigação como bons executantes do serviço público. Apresentar também uma saudação ao vereador José Carlos Sousa, que não vamos encontrá-lo aqui, certamente encontrá-lo noutro órgão, mas quero dizer que foi um combatente correto nesta esgrima política que tivemos. Manifestou de facto um olhar muito atento e interessado sobre as questões que dizem respeito ao nosso Conselho, teve grande eficácia de intervenção e foi útil ao nosso trabalho. Foi um prazer tê-lo aqui, de facto, a trabalhar connosco. Por último, mas não menos importante, e em nome da bancada da CDU, dizer que foi um privilégio trabalhar e ser conduzido nestas reuniões pela Sra. Presidente, e também a Ana Teresa Vicente, que fica certamente na história do nosso Conselho, para continuar a trabalhar connosco no órgão, como uma cidadã que, no desempenho do seu cargo político, dignificou a atividade política, foi uma excelente autarca e conduziu de uma forma brilhante, sensata, generosa e com grande elegância as nossas reuniões de Câmara. E, portanto, esta Casa da Democracia fica também a dever muito, porque o nosso exercício e funcionamento deste órgão saiu muito dignificado pela condução dos trabalhos. Nos honrou. Era só esta notinha. Até logo e até já. Bem, não já estava a olhar lá para o vídeo. O que ele vai fazer agora? Vamos retomar a reunião, não deu a palavra. Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu ia fazer as despedidas de forma simbólica, claro que nos vamos todos encontrar por aí, mas julgo que é verdade, tenho o privilégio de poder dizer que nunca tive uma reunião da Câmara, com todas as nossas discussões, as coisas que não concordamos e às vezes jangamos um bocadinho uns com os outros, mas nunca tive uma reunião de Câmara em que me sentisse que isto não valia a pena. Nunca. Portanto, acho que esse sentimento, ao fim de 12 anos, é um sentimento muito gratificante. Acho que com todas as diferenças, ou se calhar exatamente pelas diferenças, todos temos a oportunidade de estar aqui. Eu julgo que vale a pena. E vale a pena que seja assim, com diversidade, com
diferença de opiniões, claro que isto nos reconduz ou reconduziria a outra discussão, mas é a minha opinião. Acho que as reuniões de Câmara serão sordiamente diferentes se um dia estivermos a discutir em sede apenas de um único partido, não é? Na tal lógica do partido único, quem ganha governa, acho que as reuniões de Câmara serão sordiamente diferentes. E, portanto, eu continuo a achar que a pluralidade de reuniões é, sem dúvida, o melhor contributo para o exercício da democracia e a educação da nossa vida em comunidade. Pronto, os nossos trabalhadores sabem que, naturalmente, lhes digo sempre obrigada, portanto, vou continuar a dizer nesta reunião que não é diferente das outras. Obrigada pela vossa participação. Hoje não são cá as meninas que têm um trabalho novo em torno das nossas reuniões, que se queixam, porque falamos muito. As nossas atas vale a pena ler atas de outros sítios. Nós temos aqui. Só assim valorizar. Nós temos aqui ir a outras reuniões de Câmara. Exatamente. As nossas atas são verdadeiros tratados, acho que são importantes para. Tem um verdadeiro efeito histórico. São muito importantes para o futuro, quando quisermos perceber algumas coisas. Está tudo nas nossas áreas. E pronto, claro que se pode melhorar sempre, e eu tenho a certeza que vamos continuar a melhorar, mas às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, a todos os que participam nas reuniões de Câmara, não se esgota aqui naturalmente o meu agradecimento aos trabalhadores da Câmara de Palmela, nem a Palmela, mas especialmente a todos os que participam na reunião da Câmara. Até lá. Até já. Até já. Vai juntar.